Fui demitido por falta de energia depois de voltar de uma licença médica por depressão. Eu tenho 23 anos. Trabalho desde os 18, sempre em áreas administrativas de escritório. Nada glamouroso, mas eu gostava do que fazia. Em 2023, entrei numa empresa de médio porte, dessas que se dizem modernas, empresa jovem, com sala de descompressão, mesa de ping-pong e café de graça. Mas, na prática, o que tinha mesmo era meta em cima de meta, pressão disfarçada de meritocracia, e um RH que sorria da sua cara pelas costas. Quando entrei, eu estava bem. Tinha saído de um emprego antigo que me pagava mal, e essa nova oportunidade parecia perfeita. Eu ganhava melhor, tinha benefícios e uma equipe até legal no início. Mas, com o tempo, aquilo foi virando um pesadelo silencioso. Começou com pequenas coisas. Um gestor que fazia piadinhas sobre quem saía no horário, tipo: vai lá bater o ponto, né, guerreiro? Ou quando alguém faltava por estar doente e ele falava: de novo. Esse povo é muito sensível hoje em dia. Essas frases, soltas, me incomodavam, mas eu ignorava. Eu precisava do trabalho. E, além disso, eu sempre fui aquele tipo de cara que tenta não dar trabalho para ninguém, que guarda tudo para dentro, que não quer incomodar. Só que 2024 foi um ano diferente. Meu pai acabou sofrendo um acidente de carro, e acabou não resistindo. Desde então eu mudei totalmente. E além disso, eu estava tendo muitas ansiedades crônicas. E esse excesso de trabalho estava me desgastando. Comecei a me sentir estranho, acordando sem vontade de levantar. O que antes era só cansaço virou um buraco. Um vazio. Eu não sentia mais prazer em absolutamente nada. Chegava no trabalho e ficava olhando pro monitor sem conseguir focar. Esquecia prazos. Perdia reuniões. Comecei a errar até em tarefas simples que eu fazia há anos. Meu chefe, o Cláudio, me chamou um dia e perguntou: tá tudo bem com você? Porque você parece, sei lá, sem energia. Eu hesitei, mas respondi a verdade. Não estou bem não. Acho que tô com depressão. Meu pai acabou não resistindo a um acidente de carro. Acho que isso me afetou de verdade. E também, estou tendo muitas crises de ansiedade, e esse excesso de trabalho, acho que ele está me desgastando muito. Ele me olhou como se eu tivesse dito que estava cansado porque dormi mal. Nem um pingo de empatia. Ele só disse: olha, aqui o ritmo é puxado, a gente precisa de gente com gás. Se você não está 100%, talvez seja a hora de pensar no que você quer da vida. Essa frase me esmagou. Fiquei mais 2 semanas naquele estado. Até que uma segunda-feira, eu simplesmente não consegui levantar da cama. Chorei a manhã inteira. Liguei no RH e pedi para usar o plano de saúde para marcar um psiquiatra. Consegui consulta para 2 dias depois. Fui diagnosticado com depressão moderada e recebi um atestado de 15 dias. Tentei avisar a empresa com cuidado, expliquei o que estava acontecendo e me afastei. Nesses 15 dias, comecei a tomar o remédio, fazer terapia, tentar organizar a cabeça. Não foi mágica, óbvio. Eu ainda me sentia um lixo, ainda tinha pensamentos horríveis. Mas pelo menos eu não estava forçando um sorriso 8 horas por dia enquanto queria sumir. Pedi mais 15 dias. O psiquiatra recomendou. O RH aceitou, meio frio, mas aceitou. Quando completei um mês afastado, eu sentia que estava minimamente melhor para voltar. Ainda vulnerável, ainda lutando, mas pronto para tentar. E foi aí que a parte mais cruel começou. No meu primeiro dia de volta, ninguém me perguntou como eu estava. Nem um bom te ver de volta. Era como se eu tivesse sumido uma semana por gripe. Senti os olhares. Aquele tipo de silêncio constrangedor de quem acha que você está fazendo drama. O Cláudio me chamou na sala dele. Ele ficou me encarando por uns 2 segundos. E aí soltou a seguinte frase: então, campeão, voltou com energia? Porque a gente precisa de gente animada aqui. Fiquei em silêncio. O cara sabia que eu tinha voltado de um afastamento por depressão e me cobrou energia como se eu tivesse voltado das férias. Tentei conversar, disse que estava fazendo tratamento, que ainda era um processo e que estava conseguindo me recuperar. Ele fingiu ouvir, mas no fundo, eu sabia, para ele, saúde mental era só preguiça, com um nome bonito. Nos dias seguintes, ele começou a me podar. Tirou tarefas de mim, me deixou de fora das reuniões, ignorava meus e-mails. Eu me sentia um fantasma no escritório. Um peso. Comecei a duvidar se tinha mesmo melhorado. Me sentia culpado por não estar 100%.
Me perguntava se eu era fraco, incapaz, um problema. 2 semanas depois da minha volta, fui chamado de novo no RH. Pensei que fosse para algo relacionado ao meu retorno, talvez até para sugerirem uma readaptação. Mas era uma carta. Fui demitido. Sem justa causa. A justificativa informal, dita ali na hora foi: a gente percebeu que você não tá com a mesma energia de antes. Sim. Falta de energia. Como se eu fosse uma bateria gasta. Como se isso não tivesse absolutamente nada a ver com tudo que eu tinha avisado. Com o tratamento. Com o atestado médico. Com o diagnóstico. Voltei para casa de ônibus, com a cabeça girando. Senti vontade de vomitar. Chorei no trajeto inteiro. Eu não sabia se tinha que me sentir triste, injustiçado ou aliviado. Porque, no fundo, trabalhar lá já era um peso. Mas mesmo assim, o jeito como fizeram isso, a frieza, a falta de humanidade, me quebrou por dentro. Nos meses seguintes, fiquei lutando para manter o tratamento. Usei o dinheiro da rescisão para pagar as consultas, os remédios. Ainda tô tentando me reerguer. Fiz alguns bicos, ajudei meu tio numa gráfica, vendi uns desenhos meus. Aos poucos, tô voltando a sentir vontade de viver. Mas a ferida da demissão, essa ainda tá aberta. Sabe o que mais me assusta? A naturalidade com que as empresas tratam a dor dos outros. A forma como se fala em cuidar das pessoas no LinkedIn, mas no mundo real, se você quebra o braço, tem tapinha nas costas. Se você quebra a cabeça, tem um pé na bunda. Hoje, olho para trás e vejo que minha maior falha foi tentar esconder a dor por tanto tempo. Se eu tivesse pedido ajuda antes, talvez não tivesse caído tão fundo. Mas também vejo que essa cultura tóxica de produtividade, essa cobrança desumana, é o que adoece a gente.